Boa tarde, companheiros e companheiras. Com muita satisfação que eu assumo aqui o papel de coordenador desse debate. Eu já fui apresentado, eu sou Geraldo Cândido da Silva. Eu vou fazer inicialmente uma pequena intervenção, no sentido de dar uma contribuição ao debate, certo? Bom, seguinte, o dia era 13 de março de 1964. Eu me dirigi à Central do Brasil. Chegando lá, eu fiquei assim, até meio atordoado com tanta gente. Era o comício da reforma do João Goulart. Aproximadamente 200 mil pessoas, pelo menos, em torno de 200 mil, o cálculo que foi feito na época. A Central do Brasil estava toda enfeitada, o céu estava vermelho de bandeira do PCB, aquele balão de gás com a bandeira do PCB. Eu, à época, fiquei muito feliz, porque era o meu partido, era o PCB, né? Fiquei muito contente, porque todo aquele esquema bonito, aquela festa toda. E a festa ficou mais bonita ainda quando vieram os trabalhadores da refinaria Duque de Caxias. Então vieram, os ônibus encostaram na Praça 11, eles desceram ali, vieram em fila, né, em coluna, em direção à central, todos de macacão, de capacete, de bota vestido a caráter, mesmo como operário, carregando uma tocha acesa, que era o petróleo. E quando chegaram lá no central, foi um delírio total, né? Foi um negócio muito bonito, inclusive. Bom, e aquilo marcou muito a minha luta. Eu já estava no PCB, e a minha entrada na luta posterior no confronto contra a ditadura militar. Nessa época, nós sabíamos que todo o empresariado estava mancomunado com militares, preparando o golpe. Já tinha acontecido em São Paulo a marcha da família com Deus pela liberdade democrática, onde aquele bando de dondoca foi todo com o rosário na mão, rezar na rua, a luta, né, a passeata da marcha contra o comunismo. Enfim, então uma série de acontecimentos que aconteceram nesse período. A seguir, era dia 3 de março, o DOPS enviou 25 homens armados de metralhadora para prender na Federação Nacional dos Portuários, para prender o dirigente do CNT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, na época, né, que era a nossa central sindical, era o Comando Geral dos Trabalhadores. E tinha lá dirigentes importantes como Hércules Correia, Roberto Moreno, Batistinha Ferroviário, o Oswaldo Pacheco, Eduardo Pelatano, e muitos dirigentes importantes estavam lá reunidos preparando o que seria a greve geral dia 1º de abril. Então, o Comando Geral dos Trabalhadores estava reunido lá para preparar a greve do 1º de abril. E aí a sede foi invadida por 25 homens do DOPS, armados de metralhadora, para prendê-los. Só que avisaram o pessoal do Comando Militar, essa época o João ainda estava no poder, que foi antes do golpe, e aí mandaram 200 homens da Força Armada de fuzil e metralhadora e expulsou os caras de lá. Expulsou e impediu que eles consumassem a prisão do dirigente do CNT. Mas houveram outros acontecimentos, por exemplo, nesse mês, que foi a revolta dos marinheiros no Sindicato Metalúrgico. Foi um negócio muito importante. O Sindicato Metalúrgico é um sindicato histórico, um sindicato que foi construído com apoio, dinheiro dos trabalhadores metalúrgicos e com a mão de obra dos metalúrgicos e com o apoio da comunidade da Mangueira. O pessoal do da Mangueira que aí ajudaram na construção do Palácio dos Metalúrgicos. E lá, quando esteve aqui no Brasil o primeiro astronauta, o Yuri Gagarin, ele foi visitar o Sindicato Metalúrgico. Então, o Sindicato Metalúrgico. Então, é um sindicato muito importante. E essa revolta do marinheiro, foram passando lá em frente. Aí eu olhei assim, o sindicato estava cadeado no chão. Era os fuzileiros navais que tinham vindo para prender os marinheiros, vieram com a tarefa de prender o marinheiro, chegou lá e jogaram as armas no chão, se abraçaram e juntaram o movimento dos companheiros que eram marinheiros, eles eram navais, né, da Marinha. Juntaram lá. Aí eu estive lá, estava lá, o João Cândido, que comandou a revolta das Tubatas em 1910, Marinheiro João Cândido estava lá sentadinho lá do lado, estava lá Leonel Brizola e outras figuras lá, assistindo, né?
E o cabo Anselmo, que era um grande orador, falando. O Anselmo, todo mundo sabe a história do Anselmo, é um traidor, né? Depois comprovou que ele era um agente da CIA. Então, depois dessa questão lá dos metalúrgicos, teve a questão numa assembleia ali no Automóvel Clube, foi feita por sargento e subtenente das Forças Armadas em apoio ao Jango. Esses acontecimentos todos foram só no sentido de assim, antecipar o golpe militar. Ele era o golpe. No dia seguinte, dia 1º de abril, qual foi o primeiro alvo dos militares? Os sindicatos. Porque eles tinham alvo dos sindicatos, o sindicato capava o Jango, né? que tinha base, o Jango tinha base muito nas grandes empresas tipo CSN, FNB, Embratel, Embraer, Petrobras, enfim, ele tinha um apoio muito grande nessa categoria, e os sindicatos eram fortes. E eles, os militares, tinham outros sindicatos que apoiavam o Jango, sabiam que eles tinham poder de mobilização. Bom, e aí, para se vingar dos trabalhadores, invadiu o sindicato e ele, com prisão de sindicalista, e encheram o estado de Caio Martins de Niterói de presos políticos que foram trabalhadores dos sindicalistas. O sindicato mais afetado foi o sindicato dos bancários, o sindicato dos ferroviários, dos metalúrgicos, portuário, operário naval. O operário naval é um outro sindicato histórico. O sindicato operário navais, né, também foi construído com grana, com apoio dos trabalhadores. É um sindicato que em 1960, quando o movimento organizou aqui no Rio um congresso de solidariedade a Cuba, era para ser feito aqui no Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara. Carlos Lacerda era o governador, ele proibiu que fosse realizado o congresso aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele proibiu. Bom, aí o pessoal lá do Sindicato dos Operários Navais sediaram o congresso de apoio de solidariedade a Cuba. E era um sindicato importante, inclusive lá tinha em cima um local onde podia pousar helicóptero, né? E uma vez o João Goulart visitou o sindicato, e essa figura importante nos pré, todos eles visitaram o Sindicato dos Operários Navais. Aí o sindicato foi um dos mais, por ocasião da invasão do sindicato, espancaram os dirigentes, prenderam e levaram também lá para o Martins. Enfim, o sindicato, uma delegacia sindical lá de Macaé era conhecida como Moscouzinho, que era uma cidade que o partido era muito forte, lá, tinha muito comunista lá em Macaé, era Moscouzinho. A delegacia sindical do ferroviário foi invadida também com uma prisão de muitos sindicalistas, e lá eles não tinham um lugar grande para colocar, eles colocaram num clube chamado Ipiranga. Daí eles faziam festa lá nesse clube chamado Ipiranga, e aí lá as pessoas que iam participar da festa, dançar, beber e dançar lá no clube, aí ficavam olhando lá os operários presos lá, por uma grade, ficavam olhando, ficavam xingando, né, fazendo chacota, enfim. Mas teve um negócio que foi terrível, é o seguinte, eles pegaram uma vez, certa vez, pegaram os operários e colocaram todo mundo assim ao longo do muro, um ao lado do outro. E disseram assim, nós vamos fuzilar todos vocês. Aí o capitão estava comandando as tropas do exército, o soldado, aí chegou e falou, pessoal, atenção, hein? Posição sentido, posição de tiro. Aí todo mundo apontou a arma para os caras, o pessoal se sentindo morto. Mas na verdade aquilo foi só uma simulação, mas era cultura psicológica, eles faziam com os trabalhadores. Então, enfim, tem mais outras histórias que eu não vou me alongar, porque eu não sou um dos debatedores, apenas de uma pequena contribuição inicial na abertura do nosso trabalho, e nós vamos então vou passar a palavra para cada um dos debatedores, e nós vamos ter 20 minutos para poder se pronunciar. Bom, boa tarde. Dando um pouquinho no final aí. Começar a opinião, por favor. Boa tarde. Não, esse aqui, Neto, esse aqui me parece que está melhor. Não, é a pilha que está fraca. Então tá, então fortalecer a pilha. Bom, esse tema da empresariado, ditadura, eu acho que nessa situação que nós estamos vivendo hoje, mais
gente, mesmo gente nossa, progressista, esquerda, está aumentando a consciência que a não punição dos crimes da ditadura permite, primeiro, muitas ilusões, muitos enganos, também algumas estupidezes, e facilitou o caminho para essa situação política que nós estamos, né? Bom, o Rio não precisa nem falar, vocês terem aqui ganhar 2 vezes a Mega Sena, uma como prefeito, outra como governador, e ter ainda o bônus de nos dar um presidente da República. A gente queria, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu preferia, resgatando, que aumenta a compreensão da necessidade de investigar e, não sei a palavra correta, é punir os criminosos da ditadura. Então, nesse sentido, quero falar um pouco sobre isso. Mas eu queria marcar minha fala, evidentemente falando das violências contra a população, contra o povo pobre, contra os setores populares, contra os trabalhadores do campo, contra as populações indígenas, contra os negros particularmente. Mas eu queria falar de uma coisa que se fala muito pouco, que é da resistência. O resgate da memória é muito importante, por quê? Porque nós tivemos aqui, isso está no ar, muitas histórias do que a ditadura fez com os artistas, por exemplo, muitas histórias conhecidas, diversos artistas conhecidos, companheiros nossos, pessoas lutadoras, além de artistas excelentes. Nós temos muito conhecimento da perseguição no meio acadêmico, temos mais conhecimento ainda das chamados políticos, não é isso? Mas pouca gente lembra que os 100 primeiros caçados pelo ato 1, 23 são trabalhadores. Essa conta eu fiz com o Martinelli, sentei com ele, fomos riscando nome por nome. Daqueles 100 primeiros, que está o Arraes, que está o Brizola, que está o Jango, são 23 são trabalhadores. Então já havia, na década de 60, uma importância na luta dos trabalhadores que eu acredito ser a principal razão do golpe. O golpe em si não tem uma razão econômica. A burguesia brasileira é muito colaborativa com o capital internacional. Não havia já muitas ilusões, que o golpe acabou com as que tinham, que era possível a burguesia nacional com um projeto nacional de país. Havia uma polêmica na esquerda sobre isso, é outro assunto. O golpe sepultou todas as ilusões. Né? Mas, se vocês repararem, principalmente quando volta o Getúlio, que o Jango é ministro, que ele dobra o salário mínimo, em que ele cai do ministério, mas é mantido o aumento do salário mínimo. O jeito do Getúlio governar, com a mão e com a outra. Pai dos pobres, mãe dos ricos, tudo bem. Mas a década de 50 registra uma contínua, pequena, mas contínua elevação da melhoria econômica dos trabalhadores, como conquistas. E um aumento muito grande da participação política dos trabalhadores na vida do Brasil. Então é assim, qualquer curva que vocês olharem, vocês vão ver que é uma pequena melhora econômica de conquistas até o golpe e um aumento enorme da participação política dos trabalhadores. Então o que foi abortado foi que esse país não podia ter povo na política. Não podia ter povo na política. Por isso que é muito importante, na grande Assembleia de São Bernardo, dos 80 mil, que o Lula fala que ninguém jamais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. Foi uma bandeira que foi fincada, uma luta expressiva,
Não que São Bernardo tenha sido a primeira grande greve, que outro assunto que vocês têm que saber também. Fora a greve de Osasco que contaram em 68, a primeira greve geral desse país foi na cidade de São Paulo. A greve de 78 das comissões de fábrica preparou a grande greve geral no estado de São Paulo, 79. E dentro da resistência, vejam só, aqui é uma lista de 337 presos, tem esse livro aqui. Nós recuperamos nome a nome os presos no domingo, a greve seria segunda. Agora, em Liverpool, em Manchester, em Bruges, em Lyon, em qualquer grande centro operário, vai ter uma greve. Você na véspera prende 337 lideranças e a greve sai. Eu acho que é um exemplo. Eu não sei se é o único, mas como diríamos nós, é um puta de um exemplo do que é uma greve bem feita. E é uma greve contra o sindicato, contra a direção pelega, em São Paulo, Osasco e Guarulhos. Então eu acho que essa resistência, depois do ato 5, 69, até 78, vocês sabem que foi Espanha até 77, 78. Como que ela existiu? Por que não aconteceu a mesma greve em outros lugares? Porque havia um movimento organizado dentro das fábricas. Como foi esse movimento? Aprendemos no final da década de 60, aprendemos em 69 com o ato 5, e a gente foi para onde? Foi para aquilo que é chamado o exílio nas fábricas. Nós sumimos de circulação. Fomos para os bairros e para as fábricas. Como nós temos que contar a nossa história, a gente conta aqui, ó. Esse livrinho aqui, que eu estava dizendo para o Pedro, que é muito bonito, ele não é bonito, ele é muito bonito. Porque o seu filho sempre é mais bonito que o filho dos outros, né? A gente não acha que o jardim do outro é mais bonito, não. O nosso é mais bonito. Esse livro aqui é um livro escrito mais da metade por trabalhadores que participaram das lutas, e trabalhadoras, bastante mulheres aqui, e por alguns acadêmicos que trabalham com a gente há muitas décadas, ou algumas décadas. Esse é um livro que analisa São Paulo, economicamente, a migração, a cultura, a vida no bairro, a luta pela educação, os acidentes de trabalho, escrito pelos participantes, junto com alguns intelectuais. Aqui, por exemplo, resgatamos a história do Paul Singer, que muitos conhecem aqui como economista. Mas quem é o Paul Singer? O Paul Singer é um operário da Vilares, na década de 53, da comissão de fábrica. Virou intelectual por acaso. Por acaso. Ele não era economista. Ele era um judeu jovem de esquerda que queria migrar para Israel. Era isso, Singer. Conta a história dele aqui. Nós fomos lá na casa dele de ele. Vamos ver quem no teatro? Edival Pivetta, que é o mais longo teatro popular da América Latina. Tem mais de 45 anos que o Teatro União Olho Vivo trabalha na periferia, formou centenas de grupos de teatro no Brasil, em São Paulo. Bom, então eu acho que a gente tem que contar a nossa resistência, acusando eles da sacanagem que fizeram. A coisa é tão mal contada no Brasil, que nós, quando está aqui, fizemos um livro sobre a perseguição à Igreja Católica em Roraima, o genocídio indígena e a perseguição à Igreja Católica em Roraima. 500 padres perseguidos cotidianamente pelo FNI, resgatamos a lista, que não é autoria nossa, é da Comissão Nacional da Verdade, um trabalho feito pelo... Não, esse não, antes do... Não, como esse companheiro lá, meu vizinho lá, pô. Trabalho religioso. O Padre Padilha, Arivaldo Padilha, feito pelo Arivaldo Padilha, aí sim o Antônio Neto e a Adriana faz o livro na Roraima. Só em Roraima tem 2.800 Guaimiri Atuari e Yanomami assassinados. Só em Roraima.
Desses 400 e poucos, está diretamente envolvido o famoso, vamos trancar tudo? Como é que chamava lá? O cara falou, ele falou, vamos acabar com isso, o Jucá? Vamos acabar com tudo isso, né? O Romero Jucá é responsável, quando deu as epidemias nas aldeias, retirar as equipes de saúde da FUNAI, era o presidente da FUNAI. Esse cara é responsável direto por parte de 400 mortes. Isso as pessoas não sabem. E houve uma resistência indígena, ao seu modo. Se nós não formos atrás muito rapidamente dos clubes de mães, da documentação do custo de vida, vai desaparecer. As mulheres estão com 86, 84, 90. Estou em São Paulo. Conhecemos quase todas. Isso está se perdendo. Então eu acho que a gente tem que ter um esforço enorme nessa discussão do empresariado, ditadura, preparadores urbanos, trabalhar muita resistência e recuperar pessoas como meu camarada Geraldo ali, como esse camarada que está ali, não é isso? Hoje é homenageado, mas quanta banda podre se comeu aqui no Rio, sei lá, antes e depois até fundar a CUT, por exemplo. Quanta coisa aconteceu. O próprio sistema dos sindicatos petroviários, o que foi essa batalha? Sabemos o que foi isso? Isso já na segunda metade da sua vida, sem contar a metade anterior, né? Então eu acho que como que a gente faz isso? Eu acho que a gente teria que envolver ao máximo possível, com essa capacidade de algum recurso, que não tem muitas universidades, algum que vocês têm, trabalhar muito com os próprios trabalhadores, muito. Nós, por exemplo, esse aqui é o nosso mordomo, Valdemar Rossi, tá? O que nós fizemos? Nós gravamos essas pessoas do jeito que foi possível, sem estrutura nenhuma, sem equipe de produção, do jeito que foi possível gravar. É possível hoje, cada vez que homenagear um companheiro desse, de colocar não uma coisa laudatória, foi um grande lutador, que depois que morre você fica ótimo, entendeu? Não, as ideias da pessoa e a vida da pessoa. Esse livro, essa revista, por exemplo, ela tem o Valdemar lá em Sertãozinho, no final da década de 50, conhece o Plínio de Arruda Sampaio, ele era um congregado mariano, o Plínio fala para ele de socialismo, tá certo? E termina ele saindo do PT, porque chegou por fax, você sabe o fax? Alguém sabe o que é fax aqui? Por fax, a moça do Bradesco mandou um fax de um cheque da Odebrecht na véspera da eleição. Falou, senhor Valdemar, tem uma pegadinha aí. Ele pegou aquele fax, que era o cheque da Odebrecht, foi nos cobradores da direção e falou, o que é isso aqui? E ninguém respondeu. Isso é muito antes do projeto Lava Jato. Então esse companheiro, com o depoimento desse, é preciosíssimo. Ele disse, não, isso aqui tem alguma coisa estranha acontecendo. Se meus camaradas da direção não querem me dizer o que é o cheque caiu na conta de campanha, tem alguma coisa errada. Vou sair daqui. Né? Então, depoimentos como esse, você tem que fazer com a pessoa em vida. Nós estamos lá com o arquivo do Martinelli, por exemplo. Tem 3 companheiros vivos do CGT de 64. Romero Bastos com 102 anos. Que nem mais sai de casa agora aqui no Rio. É uma figura maravilhosa. O Riane está lá em Juiz de Fora, 97. Uma história de vida contada maravilhosamente pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o Martinelli, que trabalhou no arquivo dele da forma mais penosa do mundo, com a ajuda dele agora. O cara tem foto com o Getúlio, com o Jânio, com o Jango. Se quando o velho está com 94 anos não fizer lá pra gente, aqui é fulano, daqui a pouco não tem mais. E as coisas caminham muito lento na memória, muito lento. E agora vão caminhar pior. Com esses governos, aqui, São Paulo,
Rio e Minas, estamos fritos e enfarinados. Eu acho que nós temos que dar um jeito de fazer. Vejam só, esse companheiro que a Vitória citou aqui, o Antônio Neto, tem trabalhos maravilhosos. Olha o nome desse livro, Nem os Pontos Apareceram no Cais. É a greve dos portuários de Santos, depois de 64 a 1980. Está Vivo Nobre, que é a principal liderança, está lá em Santos, trabalha com a gente nas coisas lá que estamos levantando. E como meu tempo está curto, quem é esse companheiro aqui? Olavo Hansen. Essa história foi muito mal contada. Teve 68, os companheiros expulsaram o governador Adolfo Palanque de São Paulo, no 1 de maio, acertaram lá uns pedaços de madeira na testa dele, ele morreu lá com os pelegos, lá dos sindicatos metalúrgicos. Em 69, vocês sabem, não teve nada aqui, nada, 13 de dezembro de 85. Em 70, com muita paciência, se construiu o 1º de maio, que era corrida de ovo, conhece a corrida da colher do ovo? Corrida do saco, capoeira, futebol. Estamos lá no Maria Zélia, né? E de repente percebemos que a polícia estava fechando o cerco. 13 companheiros saíram, foram presos, e o companheiro Olavo foi assassinado por tortura. A versão oficial é que o corpo dele apareceu no Ipiranga. Agora, não tem 3 meses, o promotor Durval Guimarães, que tem 93 anos, está sendo acusado de ser conivente com a tortura que ele não reconheceu na época. Então o que nós fizemos? Nós fomos buscar a documentação da história do Olavo. E na documentação da história do Olavo, alguns personagens burgueses aparecem muito bem. Pedroso Horta, por exemplo, presidente do MDB, nos deu todo o apoio na denúncia. Todo o apoio na denúncia. Então havia uma resistência de gestão nesse país que foi contra a ditadura, mas é muito pouco contada essa parte de organizar um 1º de maio do jeito que fosse possível. E foi feito em 70, com um morto. Tico, condutor do metrô em São Paulo, meu colega de profissão geral. O Tico era atormentado porque ele viu o Irata agonizar na cela dele, o Irata. O companheiro mostra o posto metalúrgico. Passou quase fora 40 anos na cabeça. Está aqui o livro dele, que é de um trabalhador. E finalmente aqui, muito rápido, o tempo está acabando, mais 4 minutos. O Vicente Espanhol. Quem é o Vicente Espanhol? É o famoso Vicente, que na hora que mataram o Santo Dias, foi plantada uma versão que a imprensa comprou, que o espanhol que ele teria sido o autor do disparo. O espanhol Vicente, que naquela época podia ser expulso do Brasil. Então nós desaparecemos com o Vicente durante muitos anos, e também a PM que matou podia pegar ele, o Chacrinha, que era outro testemunha, e o Vicente se refugiou para dentro da faca há mais de 15 anos, e para não... Para não ficar ruim da cabeça, escreveu o que ele chama de Crônicas Proletárias. E está aqui a alma do Vicente, aqui no livrinho chamado de Alma Aberta, Crônica Libertária sobre a vida e o chão da fábrica. Então eu acho que tem um viés pouco explorado, que são os trabalhadores, trabalhadoras, participar da memória da resistência. É muito importante. Estão ficando velhinhos. Eu sou da camada média dos mais velhos, mas os meus amigos têm 80, 82, 78, vivem precariamente, são aquilo que o Hans Magnusenberg fala no Culturão da Anarquia. Eles têm a dignidade proletária, o orgulho de serem trabalhadores, vivem muito bem e têm uma capacidade física invejável para os jovens de hoje. Por último, eu queria dizer, e vou dar a vocês quando terminar mesmo, o material, alguns já têm, queria participar de outros debates, sobre o caso Volkswagen, que tem uma negociação difícil em andamento, é provável que saia um acordo, uma condenação da Volkswagen, que é parte dessa campanha aqui, chama-se Reparar Já. Isso é uma campanha nacional que nós criamos quando a nossa companheira Dilma
recebeu dia 10 de dezembro de 2014, o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Recebeu, chorou e gavetou, sentou em cima. Então nós amanhecemos 2015 sem saber o que fazer. Não querem fazer, fazemos nós mesmos. Fomos no Ministério Público e convencemos o Ministério Público que era possível ter uma ação vitoriosa contra uma grande empresa. Eu acho que vai ser vitoriosa. Esse jovem aqui, ó, morreu dia 6 de março do ano passado. Chama-se Henrique Plaque. Nós o encontramos numa casa de saúde em São José do Rio Preto. Ele foi ouvido em outubro de 2017. Esse companheirinho aqui passou 4 meses desaparecido, sendo torturado. O Lúcio, 47 dias, ele 4 meses. Nós não sabíamos que ele estava vivo. E nessas maluquices de Facebook, achamos o sobrenome Plague, e a filha dele é militante, trabalha com o MST lá em Rio Preto, gente finíssima, amiga de amigos, né? Oi. E ele foi encerrar. Tá bom. E foi possível ele ser ouvido no inquérito com um Parkinson muito forte, um pouquinho de Alzheimer. E, por último, resgatar aqui, professor Zé Sérgio, o nosso encontro, com 4 anos, olha o título: Aliança Empresarial Militar contra os Trabalhadores. Nós tentamos. O Zé Sérgio estava lá, o Começo estava lá, tinha um monte de gente do Brasil inteiro lá. Nós tentamos organizar uma plataforma sobre isso. Eu agradeço muito aos companheiros que tem alguma condiçãozinha, que eu sei que a situação da universidade está difícil, né, que permita que diversas vozes se expressem, que tragam essa joia aqui, essa preciosidade, essa grande companhia nossa aqui, que tem muito a ensinar para a gente, não é isso? Que traga o Marco nessa mesa, traga você, eu mesmo, né, e o próprio Geraldo, né? Você não conta que você só mexe com ditadura empresa. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer enormemente poder estar acá con este panel de lujo. Quiero agradecer muchísimo la invitación de Sergio, de Luciana, de Lucas, de todo el equipo que realmente estuvo trabajando enormemente en este ciclo que es increíble y en el marco de esta muestra, que es una maravilla. Si no la recorrieron, aprovechen que están acá y recórranla porque vale mucho la pena. Creo que recoge una serie de banderas y una mirada de perspectiva histórica que es un lujo y que me encantó poder compartir. Así que bueno, quería empezar agradeciendo la historia que les traigo. Efectivamente, la voy a contar en español. Lamentablemente, me encanta el portugués, lo entiendo perfecto, pero no lo puedo hablar. Créanme que prefieren que lo hable en español directamente, pero tiendo a hablar muy rápido. Así que si me acelero, por favor avísenme, porque la idea es que puedan escuchar y comprender lo más posible. Yo vengo a hablar justamente de algunas de las cuestiones que planteaba Neto recién, de la importancia de la acumulación generacional y de una historia de investigación que intenta cruzar, por un lado, los sectores académicos y de investigación, los actores en el campo de las organizaciones de derechos humanos y sindicales, la lucha de los sobrevivientes y, por otro lado, un tipo de construcción que apela e interpela al campo judicial, ¿no? Y en ese punto les voy a hablar muy específicamente de una línea de investigación sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, intentando abarcar 3 cuestiones principales. No importa si no las ven, ahora aparecerán en algún momento, así yo sigo hablando. Por un lado voy a referirme al proceso de memoria, verdad y justicia en el caso argentino. Mínimamente voy a recordarles en el marco de las últimas décadas cómo se pensó la dictadura y cómo se pensaron las violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, voy a tratar de referirme a un aporte de largo plazo desde el campo de la investigación académica, ¿sí? Es decir, no solo hubo un proceso de memoria, verdad y justicia en el campo judicial y disputas de los organismos de derechos humanos, sino que hubo producción académica respecto de estos temas sobre los cuales voy a focalizarme, que es la represión a trabajadores y sindicalistas. Y
Y en tercer lugar me voy a referir muy brevemente al desarrollo del proceso de judicialización, ¿sí? Y esto es muy importante. En la actualidad en la Argentina hay juicios que están analizando no solo las responsabilidades militares sobre las violaciones a los derechos humanos, sino específicamente la responsabilidad de empresarios en las violaciones a los derechos humanos. Y voy a terminar esta exposición hablando de una causa judicial que tuvo sentencia en diciembre del 2018, en diciembre pasado, que es la causa Ford, es la causa por 24 ex trabajadores que fueron secuestrados de la empresa Ford Motor Argentina entre 1976 y 1977, y les adelanto que es una causa judicial que terminó con condena no solo del militar acusado, sino de los dos empresarios que fueron señalados como partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, muy brevemente, para poder tener tiempo para lo posterior, quiero decir que a la hora de hablar de la represión a trabajadores y sindicalistas en la Argentina, y en particular de la responsabilidad empresarial, tenemos que partir del movimiento general en torno a memoria, verdad y justicia en el caso argentino. Y este es un movimiento que, lejos de lo que muchas veces se presenta y se piensa, tuvo idas y vueltas muy significativas. Tuvo como uno de sus hitos centrales, en 1984, la constitución de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y tuvo un hecho muy significativo para el caso argentino, que fue la realización de un juicio, el llamado juicio a las juntas, que no solo analizó las responsabilidades de las juntas militares, sino también, y de la mano con cómo se pensaba en ese momento el proceso dictatorial, se juició también a las cúpulas de las principales organizaciones guerrilleras, ¿no? Porque cuando hablamos del juicio a las juntas no hablamos solo del juicio a militares, sino también al juicio a los líderes guerrilleros. Este juicio fue muy importante porque permitió probar sin lugar a dudas el nivel de atrocidades que se había cometido. Imagínense, vuelvan al año 85 y piensan lo que significa que 2 años después de terminada una dictadura, los militares sean puestos en el banquillo de los acusados y sean confrontados por las propias víctimas que contaban las atrocidades que hablaban de centros de campos de concentración, de centros clandestinos de detención, se les llamaba en ese momento, en todo el país, en todo el territorio del país, y de algunas de las atrocidades más graves cometidas. Sin embargo, a pesar de la importancia que tuvo este juicio, y luego podemos volver a las preguntas, a todo el proceso de justicia, pero voy a ir un poco rápido para poder llegar a los temas que tenemos que analizar, hubo después un ciclo de impunidad que estuvo marcado por las leyes de obediencia debida y punto final, que lo que hicieron fue poner una fecha final para la judicialización y establecer que las responsabilidades solo se iban a atribuir a la cúpula, es decir, que solo los jefes militares había potencialidad de judicializarlos, de responsabilizarlos por lo sucedido, y además los indultos, que realmente lo que hicieron fue dejar libre a todos los condenados entre 1989 y 1990, una serie de decretos firmados por Carlos Menem, terminaron con este proceso de judicialización. Por lo tanto, en la Argentina nos encontramos con una década del 90 entera, donde se interrumpe el proceso de justicia, ¿sí? Donde realmente no era posible la judicialización por delitos de lesa humanidad, con muy pocas excepciones, como el robo de niños, que sí siguió siendo judicializado en esos tiempos. El resto de los delitos fueron frenados por este proceso combinado de las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto. Entonces, estamos hablando de un proceso de cambio muy grande que entre el 2001 y el 2005 revierte este proceso previo de impunidad. En el 2001 un fallo judicial declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En el 2003 el Congreso ratifica la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y en el 2005 la Corte Suprema de Justicia ratifica esto mismo, avala las decisiones judiciales y por lo tanto reabre el proceso de judicialización. Entonces, este tema que yo les voy a hablar muy específicamente, que es la represión a trabajadores y sindicalistas, es un tema que tiene mucha trayectoria, porque ahora vamos a ver que aparece desde el comienzo, desde la CONADEP, pero que se enfrenta a los vaivenes de todo este proceso de justicia, ¿sí? Cuando tenemos que ver, vamos directamente a esto, ahora volvemos, la presencia del tema de responsabilidad empresarial en el proceso de memoria, verdad y justicia acompañó esta trayectoria que les estoy planteando. Por un lado, aparece en la CONADEP,
hay un apartado de la CONADEP que es represión a sindicalistas y trabajadores. Aparece en el juicio a las juntas, una gran cantidad de testimoniantes en el juicio a las juntas hablan de las fábricas, en particular del caso que vamos a hablar de Ford, aparece ya en el juicio a las juntas como señalado. La CONADEP visita la planta de Ford, a donde los trabajadores fueron retenidos dentro de la planta como un centro clandestino de detención a donde se los torturó. Sigue planteándose en el marco de juicios laborales en los años 80, aparece en los juicios por la verdad en la década de los 90, cuando no era posible judicializar los delitos de lesa humanidad, se plantearon los juicios por la verdad como una posibilidad de llegar por lo menos a un conocimiento de lo que había sucedido, y en ese marco se escucharon muchas otras voces de trabajadores y sindicalistas que no se habían llegado a escuchar en el juicio a las juntas, y luego reaparece en el proceso de judicialización en el marco de lo que les voy a decir ahora. Es decir, que paralelo a este proceso de justicia existieron menciones todo el tiempo respecto de la importancia de la represión a trabajadores y sindicalistas, de las fábricas como territorios de represión y al mismo tiempo de la responsabilidad empresarial. Quería decir que esto no sucede en el aire, sino que sucede en vinculación con un proceso muy particular, que es la existencia de una gran cantidad de investigaciones que permiten iluminar desde los años 80 la importancia de mirar a la dictadura no solo como una etapa de violaciones a los derechos humanos, sino además como una etapa de transformaciones económicas muy relevantes. Entonces, simplemente pongo acá algunos de los libros desde el campo de la economía, la historia económica, la historia del trabajo, que permitieron iluminar la importancia que tuvo el proceso de represión a los trabajadores y las relaciones que había existido entre dictadura y poder económico. Esta cantidad de producción, que fue muy importante en los 80 y los 90, aún a contracorriente, aún dando una disputa muy fuerte. Ustedes saben que eran los años en los cuales desde el campo de la historia se operó un rechazo muy fuerte de las miradas estructurales, se reivindicó una mirada culturalista y subjetivista como contraria a la estructural, cuando en verdad la mirada de la reivindicación de la subjetividad y de la cultura es excelente si uno puede ponerla en diálogo con lo estructural, pero se planteó una dicotomía y una exclusión muy fuerte. Se planteó desde el campo de la academia y desde el campo de la política el fin del mundo del trabajo, digamos, ¿no? El fin del trabajo, el fin de la clase obrera. Se diagnosticó que había una cantidad de cosas que antes se veían que no eran más relevantes, y contracorriente existió toda una producción muy significativa que fue escalonando avances de investigación que se volvieron mucho más fuertes desde el año 2003 en adelante en Argentina, cuando se cambió radicalmente la política de ciencia y tecnología. No solo en el 2007 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que Macri destruyó y mandó a la inexistencia el año pasado, sino que además se produjo un proceso de inversión en ciencia y tecnología muy significativo que permitió además vincular las áreas de investigación con áreas estatales. Algunos de los libros que les muestro acá son productos no solo de investigadores, sino de comisiones especiales trabajando en algunos organismos estatales. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores hizo un análisis de todo su archivo y permitió ver el apoderamiento de empresas y la persecución a determinados empresarios por parte de otros, es decir, los procesos de concentración durante la dictadura. El libro sobre el Banco de la Nación Argentina permitió ver el financiamiento del sector financiero a la dictadura y el funcionamiento del banco muy en vinculación con las jerarquías militares, solo para mencionar algunos. Y claramente el libro Cuentas Pendientes, publicado en el año 2013, el libro que los compañeros conocen muy bien y que han difundido muy fuertemente aquí en Brasil y que dio lugar a una producción muy grande en otros países, en Chile, en Uruguay, aquí en Brasil, en Colombia, en varios casos nacionales. Lo que vemos en Cuentas Pendientes es la confluencia de 25 investigadores que desde distintas perspectivas analizan la relación entre poder económico y dictadura. Quiero referirme en este marco a lo que implicó un salto en la conceptualización de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que fue este libro que tienen acá, que al igual que Cuentas Pendientes implica un proceso de trabajo colectivo. Es decir, implicó la unión de 4 instituciones, aquí las tienen: el área de Economía y Tecnología de Flaxo, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. Se reunieron para investigar 25 casos de empresas de todo el país
y para sintetizar todas las evidencias existentes y avanzar en el proceso de investigación hacia adelante. Aquí tienen algunas de estas empresas que, como ven, son ingenios azucareros, empresas de transporte, frigoríficos, empresas textiles, automotrices, en fin, de todo tipo, y ahora me voy a referir más fuertemente a esto. En este marco se logró, entonces, no solo una producción nacional muy significativa, sino además una articulación entre organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sectores académicos. Esto terminó en la conformación de una comisión intersindical de derechos humanos, es decir, no solo en los sindicatos se generaron comisiones de derechos humanos, sino que se armó una intersindical con todo el arco sindical de derechos humanos, y esto apuntaló enormemente la cuestión, pero además fueron muy importantes en este proceso los diálogos con toda América Latina, con la producción de América Latina, la constitución de la red de investigación sobre procesos represivos, empresas, trabajadores y sindicatos, incluyendo el caso de Brasil en una parte muy importante, y además la articulación con cuestiones internacionales como, por ejemplo, la discusión sobre un tratado de empresas y derechos humanos en Naciones Unidas, la existencia de principios respecto de empresas y la violación a derechos humanos, y la producción de organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas. Esto da como resultado esta cuestión que les quiero plantear y que quiero que conozcan, que es muy desconocida, que es el nivel de judicialización que existe en la Argentina respecto de los delitos, de la responsabilidad de empresas en delitos de lesa humanidad. Este mapa que ven acá es un mapa de las empresas que están siendo investigadas en la actualidad en alguna instancia judicial en la Argentina. Empecemos por el caso de Ford Motor Argentina, donde se alcanzó la condena a 2 directivos en diciembre del 2018, como les contaba recién, pero además el caso de la Veloz del Norte, donde en 2016 fue condenado el dueño de la empresa y esta condena fue anulada el año pasado. Es decir, se condenó judicialmente y luego se logró la anulación de esa condena. Pero más allá de eso, más allá de estos 2 casos en los cuales se llegó judicialmente a condenar, digamos, en uno de los casos la condena fue revertida y en otro de los casos la condena persiste, todo el resto de empresas que estén nombradas ahí están mencionadas y forman parte de procesos de judicialización a los cuales me voy a referir muy brevemente ahora. A la causa Ford me voy a referir en un rato, simplemente para decirles son 24 trabajadores desaparecidos entre el 76 y el 77, fueron secuestrados, luego lograron salir, los 24 son sobrevivientes. En realidad 17 de los 24 fueron secuestrados en su lugar de trabajo, muchos de ellos fueron retenidos en un espacio dentro de la propia fábrica que se convirtió en un centro clandestino de detención, y fueron acusadas 3 personas, por un lado un jefe militar, Santiago Mar Riveros, pero además 2 gerentes de Ford, el jefe de seguridad, Héctor Sibila, y el gerente de manufactura, Pedro Müller. Y estas 3 personas, el militar Santiago Mar Riveros fue condenado a 15 años de cárcel, pero los 2 empresarios, y en lo que fue un hecho inédito, fueron condenados a 12 y 10 años de cárcel respectivamente porque se los consideró partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos. El caso de la Veloz del Norte, que era el otro caso que les mostraba en la provincia de Salta, donde hubo una condena, esta condena fue por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra un trabajador, Víctor Cobos, que fue detenido por habiendo sido acusado por su patrón, por Marcos Levín, que es el empresario condenado, lo acusó de robo a él y a otro grupo de trabajadores. Los persiguieron, los encarcelaron y los torturaron salvajemente. Por esos delitos, el propio Marcos Levín fue encontrado responsable y luego la reversión de la condena a Marcos Levín, que se logró en 2016, la reversión en 2018, se hizo en función de que no lo consideraron un delito de lesa humanidad, porque en realidad las violaciones a los derechos humanos se habían cometido en el marco de un supuesto robo, es decir, de una causa judicial a la cual se la consideró legal, lo cual contradice toda la doctrina jurisprudencial que está en este momento en discusión, ¿no? Pero claramente lo que se probó es la participación de Marcos Levín en la persecución de Víctor Cobos, pero además la existencia también de un centro de detención dentro de las propiedades de la propia empresa La Veloz del Norte, una empresa de transporte en Salta.
En el caso de la yerbatera Las Marías, hubo un juicio el año pasado que comenzó y terminó en el mismo año, donde se absolvió a Torres Queirel, que era no solo empresario, sino además fue el interventor militar de la localidad Gobernador Virasoro, en Corrientes, donde ocurrieron los hechos, donde ocurrió el secuestro de un trabajador, Peralta, Marcelo Peralta, que es secuestrado a 300 metros del lugar donde vivía este empresario y el que era el intendente de facto. Esto es el que gobernaba el territorio, el que tomaba las decisiones militares sobre el territorio. A pesar de toda la cantidad enorme de monto de prueba, Torres Queirel fue absuelto el año pasado y sin embargo en el marco del juicio salieron todas estas pruebas a las cuales me estoy refiriendo respecto de la vinculación entre empresas y fuerzas armadas dentro de esta localidad. Hay en este momento un juicio en Buenos Aires, que es un juicio del circuito Campo de Mayo, donde se están analizando los casos de Mercedes-Benz y de Dálmenes Siderca. Son casos de trabajadores desaparecidos en ambas fábricas y en ninguno de los dos casos se logró incluir a los imputados empresariales a pesar de la enorme prueba que existe para su inclusión. La jueza no los llama a indagatoria. En el caso Mercedes-Benz, los dos acusados son Tasselkraut y Cuevas, altísimos funcionarios de la empresa Mercedes-Benz, para lo cual hay una gran cantidad de documentación. El juicio está teniendo lugar en este momento, se están analizando esos casos y sin embargo los imputados empresariales no aparecen, no pueden ser incluidos como responsables dentro del proceso judicial. Lo mismo sucede con los casos de Ledesma y Mina Aguilar. Hay un juicio en este momento, una mega causa en Jujuy, donde se están analizando los casos de trabajadores. Bueno, y no se pueden incluir los imputados empresariales en estas causas a pesar de la abundante prueba que existe. Quiero utilizar todas estas causas adicionales a las cuales nos podemos referir después si hay tiempo. Quiero utilizar muy brevemente el tiempo que me queda, que es muy poquito, para hablar de la causa Ford Motor Argentina y comentarles que estas tres condenas, la condena a 2 empresarios y a este militar que se logran en diciembre del 2018, tuvieron una repercusión internacional impresionante. En Argentina los diarios principales no cubrieron nada, pero a nivel internacional pueden ver diarios de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España. Pueden ver además diarios no solo brasileños, mexicanos, sino de Katmandú y Taiwan News, como para que tengan una idea del nivel de alcance. Registramos diarios de 40 países reflejando la importancia de esta sentencia a nivel internacional. Y quiero mínimamente poder describir cómo se llegó a ese proceso de judicialización y por qué en el caso de Ford pudimos avanzar y pudimos lograr lo que en las otras causas aparece como trabado, pero está siendo disputado en este momento. En primer lugar, niveles de discusión muy grande de la causa, que implicó un acompañamiento de cada una de las audiencias. Esto fue central. En segundo lugar, un trabajo sobre los discursos públicos de la empresa. Aquí tienen una propaganda de Ford de los años 70 que de algún modo ilustra algunas de las perspectivas con las cuales la empresa pensaba su propia tarea y su propia función. Por otro lado, el trabajo que hicimos sobre el territorio de la fábrica. Digo hicimos porque la característica central de esta causa fue un trabajo conjunto entre abogados e investigadores, ¿no? A partir de la participación de algunos investigadores, entre los cuales estuve yo, como testigos de contexto o testigos expertos que testimoniamos en sede judicial. Pero lo que hicimos además fue trabajar con los abogados en ver el territorio de la fábrica, las jerarquías internas, las estructuras de poder y pensar cuáles eran las responsabilidades que tenían estos 2 imputados respecto a todo lo que sucedía cotidianamente en la fábrica, ¿no? Por otro lado, trabajamos sobre los procesos de organización sindical, que nos permitieron ver la existencia de estructuras sindicales, de delegados y comisiones internas dentro de la fábrica, que permitían entender por qué habían sido perseguidos estos trabajadores y cuáles eran los derechos que estas estructuras sindicales habían logrado conseguir y que luego perdían con la dictadura y con el proceso represivo. Por otro lado, se hicieron visitas, inspecciones oculares con los jueces y con las víctimas, tanto a las comisarías como a la fábrica. La propia fábrica, habiendo sido territorio de represión, fue marcada para una inspección ocular con los jueces. Por otro lado, los testimonios de los sobrevivientes fueron decisivos, pero además los testimonios de sus familias fueron fundamentales.
No solo las mujeres de los trabajadores dieron datos decisivos sobre las respuestas de los militares, sobre la entrega de listas, sobre la existencia de listas con el membrete de Ford, sobre cómo en realidad los trabajadores fueron sacados de la fábrica en vehículos de la propia empresa, todas las formas de participación empresarial que se acreditaron en la condena, sino que además el testimonio de las familias permitió ver el entramado social que se vio afectado con este proceso represivo, cómo los hijos se vieron profundamente afectados por la desaparición de los padres, cómo transformaron de algún modo el funcionamiento de la comunidad. Aquí están los testigos de contexto o testigos expertos que testimoniamos en el juicio, y este es el día de la sentencia, que estuvo con un acompañamiento social impresionante, ¿no? Acá pueden ver a los trabajadores en ese momento festejando, y esto siguió en el 24 de marzo, y ya cierro, en el 24 de marzo y en instancias posteriores. No solo se marchó con una propia bandera de Ford, lo cual el eje de responsabilidad empresarial estuvo presente muy fuerte en la marcha, sino que además se hicieron charlas, actividades y muestras muy parecidas a las de acá, que de algún modo intentan reivindicar esta historia. Por esto, lo que vengo a transmitir en realidad es un caso, un proceso mucho más amplio, donde creo que lo que planteaba Neto respecto de la transmisión generacional, de la acumulación de generaciones, pero también de saberes, es central si queremos llegar a algún lado en un tema tan complejo, tan resistido y tan difícil como la cuestión de responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Muchas gracias.